Pessoal, eu quero fazer uma revisãozinha antes da gente entrar na segunda parte do PAT, sobre a estrutura aqui dos órgãos do PAT. Isso é muito importante, pessoal, porque olha só, eu separei aqui pra gente os títulos e capítulos e seções da lei do PAT. A gente começa com disposição preliminar, depois a gente vai para a infração, e aí a gente vai para a parte dos procedimentos no PAT. Aí depois a gente vai para a parte dos órgãos. Ó, aí quando a gente entra aqui nos procedimentos, ele vai falar de julgamento de primeira instância e julgamento de segunda instância. E se a gente não tiver muito bem na cabeça da gente separado como funcionam esses órgãos aqui, a gente se perde na hora de entender o que está acontecendo aqui, para onde vai o recurso, de onde vem. E daí, então, para mim é muito importante a gente conseguir fazer uma boa organização na cabeça sobre os órgãos do PAT, antes da gente falar de qual tipo de recurso vai para onde. Porque se a gente não sabe nem qual que é o órgão, separar órgão, como é que a gente vai entender que é a primeira ou segunda instância? Então, bora fazer isso aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. O que a gente tem? Órgão aqui e julgamentos do PAT do Pará. A gente vai ter disposição geral, depois a gente vai ter o TARF. TARF vai ser segunda instância. E julgadoria de primeira instância, então, obviamente, primeira instância. Então, a gente tem essa divisão em dois órgãos, um órgão de segunda e um órgão de primeira. No órgão de segunda, a gente vai falar da estrutura, a gente vai falar da presidência, vice-presidência, Câmara de Julgamento e Secretaria. Pessoal, a estrutura, além de tudo isso aqui, vice-presidência, presidência, vice, Câmara de Julgamento e Secretaria-Geral, também tem o pleno. Então, quando a gente estiver falando de estrutura, a gente vai ter o pleno, a presidência, a vice-presidência, a Câmara de Julgamento e a Secretaria-Geral. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E a julgadoria de primeira instância. E a julgadoria de primeira instância tem pouquíssima coisa na nossa lei e também no decreto, porque isso vai ficar por conta do regimento interno. Então, a gente vai ficar basicamente o nosso estudo aqui em cima do TARF, tá bom? Então, bora lá fazer um estudozinho em cima desse TARF. Olha só, pessoal, eu trouxe pra gente aqui os órgãos de funcionamento do PAT. Na lei, começa primeiro com o TARF, que é de segunda instância, e depois a pré-julgadoria. Por isso eu coloquei na ordem que tá na lei. Primeiro aqui veio a segunda instância, depois a julgadoria aqui. E a julgadoria de primeira instância, vamos começar por ela aqui. A gente tem aqui julgadoria de primeira instância, julgamento em primeira instância, daí ele fala estrutura, composição, forma e funcionamento vão constar na organização interna. Aquilo que eu tinha comentado, né, pessoal? Então, essa parte de estrutura, composição, forma vai estar tudo lá na organização interna, no regimento interno ali. Então, por isso a gente não vai ter que se preocupar com isso, porque na nossa lei não tá essa parte. Então, o que a gente vai ter que ver que tá lá na lei? Os integrantes são editores fiscais, e quem vai coordenar? Vai ser um auditor fiscal também, que vai ser indicado pelo Cefaz, pelo secretário da Fazenda, nomeado pelo chefe do executivo estadual, que vai ser o governador, preferencialmente entre integrantes da julgadoria de primeira instância. E daí a gente vai para a parte dos impedimentos. Tá? Os impedimentos, aquele que tem um interesse pessoal, parentes até o terceiro grau também. Então, interesse pessoal, seja seu, seja de parente até o terceiro grau, está impedido de participar dessa julgadoria aqui, participar do julgamento, né? E participar também do trabalho que resultou ao auto de infração. Bom, se o auditor fiscal fez aquele auto de infração ou participou de alguma forma daquele auto de infração, ele não vai poder julgar. Então, basicamente era isso de julgadoria de primeira instância. Agora, vamos ficar agora a maior parte do nosso tempo falando sobre o TARF, que é a segunda instância, né? Então, pessoal, o que a gente tem no TARF aqui? A gente começa com funcionamento. O funcionamento pode ser ou vai ser um plenário ou vai ser uma Câmara. E dentro da Câmara a gente ainda tem mais duas opções. Podem ser duas câmaras permanentes ou podem ser duas câmaras permanentes e até duas suplementares. Então, pessoal, tudo é opcional, tá vendo? Ou. Então, ou vai ser plenário ou vai ser Câmara. Aí, de novo, ou duas permanentes mais duas suplementares. E daí a composição, pessoal. A composição vão ser conselheiros. Vai ter um presidente dentre esses dentre 8 relatores, 4 vão ser da Cefaz e 4 dos contribuintes. Tem regras específicas aqui, mas a gente quer pegar agora o esqueleto da matéria. Tá bom? Então, o que a gente tem que fixar? A composição, conselheiros, vai ter um presidente, 8 relatores, 4 da Cefaz, 4 dos contribuintes. Suplentes vão ser 16 suplentes, tá bom? 16 suplentes. Aí, pessoal, a gente entra na estrutura já agora. Então, o que a gente tem de estrutura? A gente vai ter estrutura, vai ter a presidência, que isso aqui também vai valer para o vice-presidente. Tá, então vamos começar, só vamos passar direto aqui na estrutura, depois a gente vai detalhar cada uma. Então começa com presidência, depois a gente vai ter o vice-presidente, depois a gente vai falar do pleno, depois a gente vai falar das câmaras de julgamento, e a gente vai falar muito mais sobre pleno e câmara de julgamento aqui, né? Tá vendo? Tem bastante coisa aqui, diferente da Secretaria-Geral. Não é que a Secretaria-Geral tenha menos coisa na lei, mas é que o mais importante pra gente mesmo vai ser o pleno e a Câmara de Julgamento, porque a Secretaria-Geral, olha só, vamos começar até por ela. Secretaria-Geral, ela vai fazer o quê? Ela vai secretariar a atividade do pleno e das câmaras. Isso aqui vai tratar também de regimento interno. Então, pessoal, o que acontece? A secretaria, ela vai simplesmente ser um auxiliar ali do pleno e das câmaras. Então, quer dizer, a Secretaria-Geral é importante? Ela é muito importante, só que a função mesmo que a gente tem aqui no nosso TARF vai estar
vai estar em cima do pleno e da Câmara de Julgamento. Então vamos começar pelo pleno. O que a gente tem no pleno? A composição do pleno. Bom, o pleno vai ser presidido pelo presidente do Tribunal Total, o presidente do TARF, né? Ele tem também o vice-presidente, a gente tem conselheiros das câmaras permanentes, tudo isso aqui fazendo parte da composição, então, do pleno. Então, presidido pelo presidente do tribunal, vice-presidente e conselheiros das câmaras permanentes. E o funcionamento vai se dar com a presença mínima, tá, pessoal? É presença mínima, tem que decorar isso, presença mínima de 6 conselheiros. E a gente vai perceber, já vamos fazer um paralelo aqui, ó, com a Câmara de Julgamento. Presença mínima de 3 conselheiros, é a metade, pessoal. Quando estiver lá, então, na Câmara de Julgamento, vai ser a metade aqui da presença mínima que a gente tem no pleno. Então, no pleno, a gente precisa de uma presença mínima de 6 conselheiros. Beleza. Oficiará, então, junto ao pleno, um procurador que atua lá nas câmaras de julgamento. Então, vamos ter um procurador. Em paralelo aqui, a gente já pode vir aqui, ó, e prestar atenção que cada câmara vai ter 2 procuradores. Olha, diferente, hein? Então, cada câmara de julgamento vai ter 2 procuradores e esses procuradores vão defender a fazenda. Então, pessoal, ainda voltando aqui, continuando sobre o pleno, né? Então, a gente vai ter, a decisão vai ser por maioria dos votos, decisão por maioria dos votos. Essa parte de decisão vai ser a mesma coisa que na Câmara de Julgamento. Ó, mesma coisa na Câmara de Julgamento, maioria dos votos também. E aí a gente vai ter agora a parte da competência. Olha só, competência a gente vai ter... Ó, eu dei uma resumida, tá, pessoal? Eu trouxe algumas que eu achei mais importantes aqui, mas eu acho que é uma boa amostra pra gente entender para que serve o pleno, tá bom? Então a gente vai decidir recursos de decisão da Câmara. Então tivemos recursos ali na Câmara, então a gente vai fazer, vai julgar esses recursos aqui, lá de decisões da Câmara, aqui no pleno, né? Então o pleno vai tratar desses recursos lá da Câmara. Quais são os recursos, pessoal? A gente vai ter reconsideração, a gente vai ter revisão. Revisão com relação à divergência. Reconsideração é o quê, pessoal? Olha só, a gente tem aqui o sujeito passivo, ele não gostou de um auto de infração. Então, o que ele vai fazer? Ele vai impugnar esse auto de infração. Ele impugna esse auto de infração. Tá? E dessa impugnação, a gente tem uma decisão. Se a decisão for favorável ao SP, decisão foi favorável ao SP. Olha que legal. Aí o que acontece? O fisco, de ofício, no momento dessa decisão, ele já vai... Ele já vai recorrer, vai ter um recurso de ofício aqui do fisco nessa decisão, beleza? Então, teve um recurso de ofício. Então, esse recurso de ofício, pessoal, ele vai ser julgado também. Esse recurso vai ser julgado. Se quando houver esse recurso de ofício, o fisco der uma decisão favorável para esse recurso de ofício, daí o sujeito passivo ele pode dizer, não, mas eu não gostei disso, antes você tinha me dado uma decisão favorável, agora você vai me dar uma decisão desfavorável, como que é esse negócio? Daí o sujeito passivo pode fazer um pedido de reconsideração aqui sobre esse recurso de ofício que foi favorável à fazenda. Então ele vai pedir a reconsideração dessa decisão favorável à fazenda aqui, ó. Foi favorável para a fazenda agora, então ele quer pedir uma reconsideração dessa decisão. O que mais que a gente tem aqui? Então a gente vai ter a revisão em caso de divergência, pessoal. Os julgadores lá tinham um posicionamento diferente ali, né? Então alguém não concordava, então não foi unânime aquela decisão. Então por isso a gente vai poder ter essa revisão aqui, entrar com esse pedido de revisão por divergência. E nesse caso aqui pode ser tanto a fazenda quanto o sujeito passivo para entrar. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outro vídeo. Beleza, então, agora a gente vai aprovar as resoluções interpretativas. Olha que legal, pessoal. Então, quando a gente falar de resolução interpretativa, a gente tem que lembrar que isso é competência do pleno. Então, o pleno, obviamente, né, o pleno, ele é como se fosse assim, um órgão mais forte, né, um órgão que trata de coisas superiores, né. Primeiro vai passar pela Câmara de Julgamento e depois vai chegar no pleno, né. Então, só chega no pleno aquilo que é mais, vamos dizer assim, mais sensível, né. Que mais? Então, vamos elaborar a proposta de regimento interno também do tribunal. Que mais? Resolver dúvidas, praticar atos que não especificados na competência da Câmara. Isso aqui eu achei interessante porque ele é tipo uma competência residual, né? Então, se a Câmara não tem competência específica sobre uma determinada coisa, a gente vai trazer essa competência residual aqui para o pleno. Beleza, pessoal, a gente basicamente já viu aqui a Câmara de Julgamento, mas vamos fazer uma revisãozinha aqui, que até ajuda a fixar também, né? Na composição a gente vai ter, o presidente vai ser um representante da Cefaz, né? Um representante da Cefa do Pará. E daí a gente vai ter, a primeira Câmara de Julgamento vai ser presidida pelo primeiro VP. Olha que interessante, a gente ainda vai falar do VP ali. Mas a gente tem dois vice-presidentes, tá? A gente tem, coisa simples também, ó. Vamos até falar já rapidinho dela aqui, ó. Vice-presidente, a gente só tem 2 aqui, 2 vice-presidentes. Um vai ser o presidente da primeira Câmara de Julgamento e o segundo presidente vai ser o presidente da segunda Câmara de Julgamento. E é exatamente o que eu disse aqui, olha só, pessoal. Então, primeira Câmara de Julgamento presidida pelo primeiro VP, segunda Câmara de Julgamento presidida pelo segundo VP. É basicamente isso.
né? Então, a gente tem o funcionamento também agora, uma presença mínima de 3 conselheiros. Lembra lá que 3 é a metade da presença mínima que a gente precisa lá para o pleno, né? Olha aqui, ó. Então, a gente precisa de uma presença mínima aqui para o pleno de 6 conselheiros. E aqui, quando a gente está falando de Câmara de Julgamento, a gente precisa de uma presença mínima de 3, é a metade, né? Beleza, então cada Câmara, 2 procuradores, a gente já tinha conversado sobre isso, enquanto é um procurador só lá no pleno. E aí a gente tem também uma decisão de maioria dos votos, igualzinho que é lá no pleno também. Que mais? Competência. Qual é a competência, pessoal? Claro que eu dei uma resumida aqui também, né? Mas a competência, a gente vai tratar de diligências e decidir a impugnação do auto de infração dos recursos de primeira instância. Se lá no pleno a gente tratava de recursos aqui da Câmara de Julgamento, aqui na Câmara de Julgamento a gente trata dos recursos lá de primeira instância, que são o voluntário e o de ofício. O voluntário é quando o sujeito passivo ele não concorda com uma decisão dada pela Fazenda. O de ofício é aquele que a gente já conversou, né? O fisco não gosta da decisão. Se o fisco não gosta da decisão, ele vai entrar com recurso de ofício. E aí, pessoal, a gente já falou da vice-presidência, agora só vamos conversar um pouquinho sobre a presidência. E tudo que a gente falar sobre a presidência aqui também vai valer para a vice-presidência. Vai ser um auditor efetivo, nomeado pelo chefe do executivo, governador, preferencialmente um cara que lide com, que tenha nível superior em ciências jurídicas, tipo um advogado, mandato de 2 anos, permitida uma única recondução. Então, pessoal, tudo isso aqui vale também para o vice-presidente, tá bom? E daí no próximo vídeo a gente vai falar sobre a revisão que está lá no material de estratégia.